Pessoal, então hoje vamos ver o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Interessante isso, né? O próprio Jesus dizer isso. Bom, eu acho que a gente precisa fazer uma abordagem não convencional disso aqui, porque o que se estuda normalmente é muito óbvio, tá? Quem seriam os falsos cristos e os falsos profetas? Sacerdotes, pastores, médiuns, palestrantes espíritas, pregadores, escritores, blogueiros, todo esse pessoal que está falando aí. A gente precisa contextualizar. Haverá, ele está dizendo que lá no futuro, né, vai acontecer. E a gente vê isso hoje. A gente vê, contextualmente, a gente vê, né, que hoje o que se mente em nome de Jesus. Bom, sempre se mentiu em nome de Jesus. Sempre se... Oi, pessoal, tudo bem? Nancy, Adriana. Inclusive, tem um dos livros do Humberto de Campos, né? Que a lição chama-se Judas Iscariotes. O Humberto de Campos vai a Jerusalém, Humberto de Campos espírito, desencarnado, vai a Jerusalém. Quando ele chega lá, ele encontra Judas. Alguém diz, olha, aquele ali era Judas. E aí ele começa a conversar e o Judas confirma que é ele. Ele diz, não, de vez em quando eu venho ao planeta e venho aqui para eu relembrar tudo. E o Humberto de Campos tenta aferir, ou pelo menos extrair dele, algum tipo de confirmação, confissão sobre alguns dos fatos. E aí o Judas diz assim, Jesus continua sendo vendido a todos os preços em todas as igrejas desde sempre. O Judas Iscariotes diz isso para o Humberto de Campos na maior calma. Eu realmente cometi um equívoco, ele diz, eu cometi um equívoco, mas ele continua sendo vendido a todos os preços, de todos os modos nas igrejas. Então, pessoal, alguns entraram um pouco depois. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Os falsos cristos e falsos profetas, quem são? Sacerdotes, pastores, médiuns, palestrantes espíritas, pregadores, escritores, blogueiros, um monte de gente que fica falando coisa, fazendo previsão ou fazendo afirmações sobre coisas que às vezes nem sabem e que muito menos deveriam. Né? Então, a primeira passagem, conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, a árvore que produz bons frutos não é má. Bom, no fundo, toda essa discussão, ela é muito simples. A gente não pode observar nas pessoas a aparência, o discurso. Nós precisamos observar nas pessoas o resultado. O que aquela pessoa produz? O que ela faz efetivamente? É bom ou é mau? É produtivo ou improdutivo? É positivo ou negativo? Pessoas, às vezes, têm discursos extraordinariamente bonitos. Mas quando a gente observa a vivência daquela pessoa, aquilo ali tudo é uma farsa, é uma representação. A pessoa não é nada daquilo. Ela não é nada daquilo, ela fala sobre aquilo, ela prega sobre aquilo, mas ela não vivencia aquilo. E todo esse capítulo, conhecer a árvore pelo fruto, é o seguinte: o que é o fruto? O fruto é o produto da árvore. Então, qual é o produto do homem? Se o produto do homem não for amor, fraternidade,
compreensão e todas as demais virtudes, ou pelo menos o esforço em praticá-las, é uma árvore que não está produzindo frutos. É exatamente como se fosse uma árvore seca, né? E aí ele ainda diz, o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, né? E aí ele diz no final, e a boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso é uma verdade enorme, né? E depois, o segundo item desse capítulo, ele diz assim, guardai-vos dos falsos profetas. Bom, eu estava fazendo uma análise desse texto com um pouco mais de profundidade. Tem pessoas que às vezes se equivocam, mas não é voluntariamente, não é conscientemente, apenas ela não tem uma compreensão adequada daquilo. Ela deu a melhor interpretação que ela conseguiu. Então, às vezes ela tinha, e a gente vê em muitas pessoas pregando na rua, às vezes em altos brados, aquela pessoa, às vezes ela pode estar equivocada. Quando a gente vê uma pessoa falando sobre o Evangelho, gritando, às vezes com a Bíblia na mão, ela pode, às vezes, até estar falando algo que a gente não concorda, mas ele está dando, dentro do alcance dele, daquela pessoa, ela está oferecendo o melhor que ela consegue. Aí, não é bom, mas isso só, digamos, só afeta as personalidades. Agora, existem pessoas que elas sabem a verdade, mas deliberadamente não a oferecem às outras, como um instrumento de controle, poder, dominação, egoísmo, material. Né? Então, esse é um ponto, né? Porque quando Jesus diz, né, assim, Jesus faz uma pergunta assim no Evangelho, podem colher-se uvas nos espinheiros ou figo nas sarças? E aqui tem um ponto muito interessante, pelo seguinte, todo o capítulo fala de falsos cristos, falsos profetas. Então é o seguinte, o que Jesus está dizendo para nós aqui? Que nós temos que aprender, pouco a pouco, a refletir, a pensar. Será que isso é possível? Será que isso que está sendo dito é razoável? Ou seja, é necessário uma reflexão. Quando Jesus diz, você pode colher uva nos espinheiros? Ele está dizendo, pensa um pouco, não aceita o que estão te dizendo, porque o que está dizendo é absurdo. Entendeu? Então, a gente precisa, não com uma intenção destrutiva, tem gente que gosta de questionar para destruir. Isso não funciona, não é essa a proposta. Mas questionar para compreender, questionar para assimilar, para um dia poder praticar. Então as coisas precisam ter sentido, a gente precisa aplicar razão, lógica. Por isso Kardec propôs uma fé raciocinada, né? E muito poucas pessoas empregam, infelizmente, a razão e dizem assim, a religião a gente não discute, a gente não questiona. Mas a religião não é nossa, não é para nossa intimidade. Como que nós vamos botar uma coisa dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, que a gente não compreende? A gente precisa pensar. Então eu acho que esse capítulo, ele gira muito em torno disso, né? E Jesus ainda faz uma advertência outra. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Olha só, pessoal, nós temos uma série de correntes religiosas no planeta.
algumas com alguns bilhões de pessoas. E cada uma delas tem as suas práticas. A pergunta é assim: nós temos possibilidade de dar alguma coisa a Deus que não seja um gesto de amor? Se Deus é o Criador de tudo, como que nós podemos dar alguma coisa a Ele? Ah, você não vai dar para Deus? Não, você está dando para o homem. Você está dando para o homem que vai gastar aquilo em algum... Pode ser até que ele gaste, ou empregue, ou invista aquilo numa obra beneficente, em alimentar quem não tem comida, em investir quem não tem roupa, em ajudar a construir uma casa para quem não tem um abrigo. Pode ser. Muitas vezes existem projetos admiráveis em que a pessoa recebe o recurso e emprega no bem do próximo. Isso é indiscutível. Dizer que todo mundo usa mal seria um erro total. Seria algo absurdo. Mas nós não podemos dar nada a Deus, além da nossa própria vibração superior, do nosso amor, da nossa gratidão. Materialmente, nós não podemos dar nada a Deus. E as pessoas estão aí aos milhões, bilhões, dizendo que vão entregar um dinheiro para dar a Deus. Não. Isso é aqui. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão. Se Jesus disse que seria errado a gente acreditar que alguém dissesse ou falasse a respeito do nome dele, quanto mais do nome de Deus. Quanto mais do nome de Deus. No item 4, ele fala a missão dos profetas. E no Evangelho aqui, ele diz o seguinte, né? Que toda aquela pessoa, todo aquele ser que foi enviado ao planeta com uma missão de instruir e de revelar as coisas ocultas ou explicar os mistérios da vida espiritual, poderia ser designado como profeta. Porque a pessoa veio com uma missão de ajudar, de informar, de trazer luz, conhecimento, esclarecimento. Agora, no passado, muitos dos profetas tinham capacidades mediúnicas, anímicas, até andavam no tempo, né? E eles viram cenas do futuro. Aí eles fizeram predições, previsões. E aí, Kardec diz que a partir daí as pessoas acham que fazer predição é uma característica dos profetas. Não necessariamente, né? Tem gente que vai no programa de televisão e diz que vai acontecer em 2024. Todo mundo acredita. Na internet tem um monte de live falando isso. Um monte de visualização. Né? Algumas podem ser reais. Por quê? Porque o tempo, nós aqui que trabalhamos com certas técnicas, sabemos que o tempo é uma coisa relativa para a nossa dimensão. Que passado e futuro já estão em outra dimensão, é outra coisa. Então, quem entrar na outra dimensão pode ver o futuro próximo, o futuro distante, depende da capacidade e da intenção e das permissões que forem oferecidas. Então, essa ideia de que quem faz previsão é profeta, não. Isso, se o ser humano estivesse estudando as suas capacidades anímicas, nós hoje já dominaríamos o futuro com muito mais profundidade e com menos misticismo. Não é verdade? Então, andar no tempo é uma questão de andar no banco de memória. Pode ser de uma pessoa, de um espírito, pode ser de um planeta. Quando
O que é que nós temos visto, amigos aí que estão me vendo aqui em casa aqui? Os nossos livros que nós temos lido, vários deles, os autores dizem para nós assim, antes de escrever o livro, no prefácio, pesquisamos os bancos de dados espirituais e retiramos de lá as informações. Ou seja, tudo está registrado em algum lugar, em alguma frequência do universo. Se você souber qual é o endereço e você conseguir fazer o link, você vai lá e baixa a informação. Essa é a realidade. Então, o André Luiz diz várias vezes isso, o Emmanuel diz várias vezes isso, em várias das obras. Olha, o próprio Humberto de Campos, o irmão X, diz: consultamos os bancos de dados espirituais, quer dizer, em algum lugar existem os registros. Quando não está na própria mente do espírito, e sempre está, mas em algum lugar você pode ir lá e buscar a informação. Qualquer informação. Então, essa ideia de fazer previsão, um dia nós teremos mais capacidade para fazer isso quando a gente desenvolver a nossa capacidade anímica e compreender o ser não apenas olhando para o corpo físico e sim para suas estruturas outras, né? Bom, aí o item 5, Kardec fala sobre prodígios dos falsos profetas. Bom, aqui nós temos vários aspectos, né? Primeiramente, aquela ideia de milagre não existe. Jesus, ele mesmo diz para os discípulos: vós sois deuses, poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais. O que significa isso? Quando você tiver o conhecimento, quando você tiver a moralidade, a autoridade que eu tenho, você pode fazer também. Então, essa ideia de milagre é uma ideia falsa, né? Você desenvolve uma capacidade e faz. Certos fenômenos, portanto, são apenas fruto do desenvolvimento intelecto-moral do espírito. O espírito que está intelectualmente, moralmente desenvolvido, ele é capaz sempre de fazer muito mais do que a maioria. E aí, quando ele fizer, alguém vai dizer que foi milagre. Entretanto, nós temos a seguinte situação que eu já vi acontecer e temos vários relatos. Muitas vezes a pessoa, o médium... Olha, poderíamos citar até um caso famoso do João de Deus. Eu acredito que quando ele começou a sua missão, ele tinha boas intenções e capacidades. Depois, ele desviou da rota. E aí ele se perdeu. Bom, olha só. Se eu sou um sujeito vaidoso, orgulhoso, metido, mas às vezes eu tenho certas capacidades magnéticas. Aí o espírito de porco, se junta a mim e diz assim: eu vou dar poder para esse cara. Quando eu estou lá dando passe na pessoa, ele cola em mim e aumenta a minha capacidade. Eu até faço curas. Eu faço curas. E eu digo isso, um médium qualquer. Daqui a pouco o cara acha que ele é o máximo. E aí, em algum momento, ele vai ser envolvido e desviado do caminho, porque a intenção ali não é a melhor. Então, prodígios dos falsos profetas, muitas vezes, quando o médium é imperfeito, quando ele não é cuidadoso
na oração, na vigilância, na moralidade, etc. Tal, muitas vezes ele é envolvido por entidades perversas, mas nem por isso elas deixam de ter certas capacidades que elas podem ajudá-lo. Quando a pessoa vai num certo lugar e contrata um trabalho para prejudicar, machucar, ferir alguém, tomar o casamento do outro, destruir o emprego, a empresa da pessoa, a vida da pessoa, como é que isso é feito? Tem alguém que tem algum tipo de energia capaz de produzir isso. Tá? Tem força para fazer isso. Não tem poder, tem força. É aí que funcionam os falsos cristos, os falsos profetas. Eles estão usando recursos que não são deles e que geralmente, né, estão mistificados. E aí vem o apóstolo João e diz assim: meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso está na primeira epístola de João, aqui no item 6 do nosso estudo. Ele faz a advertência, né? E aí, essa é a beleza da doutrina espírita. E muito mal interpretada. Muito mal interpretada. Por quê? Porque a doutrina procura mostrar que tudo isso deve ser analisado à luz da ciência, de uma capacidade de um indivíduo ou de vários indivíduos, uma capacidade extrafísica, anímica, mediúnica. E, a partir da compreensão do ser, da sua própria estrutura espiritual, a partir de entender o perispírito, entender a mediunidade, as capacidades mediúnicas, as capacidades anímicas, a gente passa a entender como fazer certo ou como não fazer errado. E muitos dos fenômenos que se produzem, às vezes são de caráter positivo, útil, e às vezes não. Alguém falou alguma coisa? Não. Então, o que acontece é que quando o médium fica fascinado, nós já vimos essas situações algumas vezes, ele normalmente é isolado. Ele tende a se isolar, porque você chama o médium e diz: olha, será que isso que você está dizendo, ou que isso que você recebeu, essa mensagem, verbal ou escrita, será que ela é razoável? Você já ponderou a respeito dela? Olha quem está assinando isso aí. Você acha que Maria de Nazaré falaria com estas palavras? Você acha que Francisco de Assis usaria esse tipo de expressão? Ou ele usaria isso com que intenção? Então Kardec diz que a gente precisa sempre analisar o texto para entender a intenção, o conteúdo, a qualidade do texto, do conteúdo, se ela traz um embasamento de encorajamento, de amor, de moralidade, de conhecimento. Se não tem, não adianta estar escrito lá embaixo Francisco de Assis, Clara de Assis, João Evangelista, Jesus Cristo, Chico Xavier. Tem gente agora que toda hora fala coisas que o Chico nunca falou. O Chico sempre foi um cara discreto. Tem gente agora que vive no YouTube de contar a história do Chico Xavier. Porque o Chico me disse isso, porque o Chico me disse aquilo. Por que ele mesmo não falou, caramba? Por que ele mesmo não falou? Se fosse para falar e divulgar aquilo, ele teria falado e divulgado. E tem gente agora que passou o tempo todo dizendo que o Chico contou isso, que o Chico falou aquilo. Eu não digo que não é possível, mas sempre escuto com reserva. Esse tipo de coisa, né? E aqui, ó,
O que diz Kardec aqui no item 7? O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas. São os espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, desencarnados que passaram na Terra e estão com uma máscara aí tentando iludir as pessoas. E tem muita gente que se deixa iludir por isso. A gente vê. E quando você fala isso para o médium fala assim, você está com inveja de mim porque você não recebeu a mensagem de Maria. Tipo, entendeu? Você não recebeu. Em geral, se a pessoa parasse um pouco, analisasse a sua própria vida, a sua maneira de ser, a sua maneira de sentir, de pensar, pô, se eu fizer isso, eu sei que não sou digno de receber uma mensagem de um espírito desse. O espírito desse precisa de alguém que lhe crie a adequada sintonia. A pessoa tem que ter uma vida de muito mais fraternidade e amor que eu consigo ter para receber um espírito desse. Talvez um espírito simplório ele possa falar comigo, agora um espírito de alta hierarquia, eu não sou a pessoa, e a pessoa não para pensar. A pessoa às vezes diz que recebeu Maria e fala com você fumando. Você acha que essa pessoa, nesse padrão vibratório, pode receber uma mensagem de um espírito dessa hierarquia? Não, ele para de fumar. No item 8, os falsos profetas, sempre o tema é o mesmo, né? Kardec diz assim, cada criatura traz na fonte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. A gente se ilude porque a gente quer. Eu, quando era criança, eu era católico. Então, eu ia à igreja. O padre vivia no maior conforto, ele tinha um automóvel, ele fumava, bebia e tinha uma namorada. Não dava para eu acreditar no que ele falava para mim. Eu vi ele com a namorada no carro várias vezes. Não dava para eu acreditar nele, porque, no mínimo, entendeu? Ele negava tudo aquilo que ele pregava lá no altar. A conduta dele era incompatível com tudo que ele falava. Eu era uma criança, se eu não sabia, será que todo mundo que estava na igreja não sabia? Se ele nem disfarçava. O cara estava no automóvel lá, passeando, todo mundo sabia, todo mundo via. Então, isso, sabe? Olha o que Kardec, cada criatura traz na fonte, mas principalmente nos atos, o cunho de sua grandeza ou de sua inferioridade. Bom, ele diz, né, desconfiai dos falsos profetas, né? E aí ele diz que quando realmente tem uma missão, os espíritos, nós lemos, por exemplo, a obra de Francisco de Assis. Quem era o Francisco de Assis? Era o João Evangelista, que tinha sido mais do que testado e provado na época de Jesus como João. Quem era Clara de Assis? Joana de Cusa, que tinha tido... Então, os espíritos, quando a pessoa diz assim, eu sou um missionário, como alguns se anunciam na televisão, apóstolo, missionário, bispo, não sei o que lá... Entre os espíritas nós também temos os nossos cardeais aí, infelizmente, vários. Né? Não sei para não. Tá. Pois é. Mas o que Kardec diz é que é para desconfiar. Porque quando Jesus precisa de alguém para uma missão, ele escolhe direitinho, ele sabe fazer o recrutamento correto. Ele não se engana. Ele não se engana, tá?
Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. Os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Eles mesmos se intitulam. Você não vê um grande missionário dizendo: eu sou um grande missionário, eu estou aqui em missão. Ele cumpre a missão em silêncio. Enquanto o outro muito mais muito mais alardeia, né? Bom, basicamente, né, todo esse parágrafo, todo esse capítulo, né, ele fala da mistificação. E aí a gente aqui tem um campo grande, né, dentro da doutrina espírita, um campo grande de influência, né, porque muita gente se atribui capacidades mediúnicas e diz que recebeu mensagens. Hoje existe todo um comércio. A pessoa, por exemplo, eu escrevo um livro, da minha cabeça. Se eu quiser que o livro venda mais, eu digo que foi psicografia e arranjo o nome de um espírito que ditou. Tem um monte de gente que faz isso hoje. O livro é da cabeça do cara. Inteligência artificial, né? Só de outros temas. Exatamente. Ainda tem a inteligência artificial, que você bota lá o tema e ele te entrega o livro pronto. É isso mesmo. E aí depois ela diz que foi psicografado. Então, tudo que Kardec está falando aqui, nada tem né, de, digamos, duvidável, porque é o que está acontecendo. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre nesses casos motivo legítimo de suspeição, diz Allan Kardec. Bom, o parágrafo é esse. É uma abordagem diferente, porque eu não vou ler aqui o que está escrito, mas eu digo assim, né? Cuidado. Verifique com o bom senso, com a razão, tudo que qualquer um diz, inclusive eu. Inclusive eu, quando eu falar, vão verificar, desconfie. Entendeu? Então, nem sempre nós estamos corretos, nem sempre nós estamos bem acompanhados. Então, essa é a advertência do capítulo. Jesus já deixou claro que haveria toda essa, digamos, essa artimanha. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse capítulo aqui? Não. Vocês aí querem fazer algum comentário? Então, vamos dar por encerrado, porque eu acho que ele repete várias vezes, de várias maneiras, a mesma coisa. Então, muita paz para todos aí.